CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia para você que está na escuta aqui na 103.5 CBN Campina, a rádio que toca notícia. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica por dentro das principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. O nosso programa é uma parceria entre a UEPB e a rádio CBN Campina e já vamos saber o que tem de destaque neste sábado. O UEPB adere ao SISU e deve oferecer mais de 3.000 novas vagas para o período 2022. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania de hoje. Na coluna de hoje, a carne bovina sumiu do prato do brasileiro. Núcleo de Ensino de Língua Espanhola da UEPB oferece curso sobre o uso do dicionário em sala de aula. Por aqui tem a participação do professor Edson Tavares com as dicas de um português sem segredos para você. Pró-Reitoria de Graduação da UEPB faz uma avaliação da volta presencial das aulas na universidade. Parceria entre a FAPESC, UEPB e Parque Tecnológico investe R$5 milhões no desenvolvimento de pesquisas científicas na universidade. E vamos conhecer alguns dos projetos que atuam no dia a dia do povo paraibano e muita gente nem imagina. Departamento de Geografia da UEPB promove a 24ª edição da Semana de Geografia com vários debates e homenageia o professor Manuel Corrêa de Andrade. E ainda a exposição fotográfica que retrata a vida dos índios potiguaras da Baía da Traição está aberta no Museu de Arte Popular da Paraíba. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia o programa desta semana com informação para você que ainda não ingressou em algum curso de graduação e pensa em alguma opção na Universidade Estadual da Paraíba. É que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEPB aprovou por unanimidade a assinatura do termo de adesão da instituição para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Com isso, para o próximo período letivo 2022.2, a UEPB deve oferecer um total de 3.032 vagas para todos os cursos de graduação, seja ele bacharelado ou licenciatura, nos 8 campos da universidade. De acordo com a resolução homologada pelo CONCEP, os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da Paraíba, podendo ser particular ou pública, tem uma bonificação de 10% na nota obtida no Enem para ingressar na UEPB. Além disso, ainda prevê a reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, ciganas, quilombolas, trans, pessoas com deficiência ou que tenham vindo de escola pública que sejam consideradas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para conseguir entrar em algum curso de graduação da Universidade Estadual da Paraíba, o candidato precisa ter obtido no mínimo 400 pontos na nota do Enem. E para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio desse ano, as inscrições estão abertas até este sábado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, através do link enem.inep.gov.br. A previsão é que as provas do exame sejam aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro no país inteiro. Agora a gente se liga na participação do professor Luciano Nascimento, que neste sábado traz um assunto que mexe com o bolso e na mesa do brasileiro. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Vamos falar hoje de um direito fundamental social, que é a alimentação. Está lá no caput do artigo 6º da Constituição Federal, como um direito irrenunciável do homem, da mulher, do cidadão, da cidadã modernos, ou seja, de todos nós, membros da sociedade moderna. A alimentação é um direito fundamental social, apesar da Rede Brasileira de Segurança Alimentar e Nutrição informar que no Brasil, de 2020 para
Até hoje, ou seja, 2022, existem cerca de 20 milhões de pessoas que acordam todos os dias e não têm a segurança de que irão fazer uma única refeição naquele dia. 20 milhões de pessoas. 2 países como Portugal, simplesmente. Mas a notícia poderia dizer assim: extra, extra, extra! A carne bovina perdeu protagonismo no dia a dia do prato do brasileiro. Ou seja, na nossa cultura alimentar existe uma instituição chamada prato feito, que é, em regra, a alimentação do operário, do trabalhador, do homem, da mulher comum, do cidadão e da cidadã brasileiros. O denominado prato feito está se transformando, porque um ingrediente protagonista ou o ingrediente protagonista do prato feito é o bife da carne bovina, e ele está desaparecendo. No ano de 2020, constatam as pesquisas, nós temos o menor nível de consumo de carne bovina dos últimos 25 anos na sociedade brasileira. O bife de carne bovina sumiu, portanto, do prato feito, dizem as pesquisas, em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ora, Luciano, o que essas pesquisas dizem? Ora, dizem que os preços da carne bovina estão nas alturas. Entre fevereiro e março de 2022, teve uma variação de 336%. É isso mesmo, ouvinte. E por isso o bife da carne bovina está sumindo do prato feito, do prato do brasileiro. Agora o ingrediente está sendo substituído por peixe e frangos. Donos de restaurantes em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, passaram a fazer uma substituição, retirando a carne de boi do prato feito e colocando peixe ou frango. Por quê? Porque a ideia não é outra, é a constatação do custo que a carne coloca no prato feito do brasileiro. A carne de boi eleva enormemente o custo do prato feito. Mas as pesquisas informam, portanto, que um dos motivos é essa altura dos preços que tem provocado, portanto, a queda do consumo da carne de boi e, inclusive, a queda do consumo do próprio prato feito na cultura do trabalhador, do operário brasileiro. No ano de 2021, houve uma queda de 1,1%. Entre outubro e dezembro de 2021, uma queda de 1,1%. Entre julho e outubro de 2021, portanto, no mesmo ano, nós tivemos uma queda de 9,7%. Ao total, no ano de 2021, a queda é de 10,8% no consumo do tradicional prato feito na cultura do operário brasileiro. E os donos de restaurante informam que, se colocarem o bife no prato feito, haverá um custo, um acréscimo entre R$ 2 e R$ 4,00 que deverá ser repassado ao consumidor. Em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um restaurante, acompanhando já uma tendência de vários restaurantes da cidade, retirou do cardápio o tradicional prato feito com bife de carne bovina, colocando peixe, frango e carne cozida e não o bife. Muito bem. Outro fator, informam as pesquisas, é a famigerada, que está de volta, inflação. A inflação fez surgir uma nova combinação no prato feito em estados como São Paulo e Rio de Janeiro. O prato feito agora é com frango, porco ou omelete. O bife desapareceu. A inflação no ano de 2020 ultrapassou os 2 dígitos e, portanto, passou dos 10% na realidade econômica brasileira. Ora, restaurantes em São Paulo têm constatado, portanto, depois de substituir os ingredientes do prato feito, um aumento do consumo de legumes, de batata frita
e de outros ingredientes. Aponto, por exemplo, para uma reportagem ou uma entrevista para a Folha de São Paulo, um dos donos de restaurante informa que, naquele seu estabelecimento, ele está substituindo a batata frita por batata cozida por causa do preço do óleo, que tem encarecido enormemente o prato feito. Muito bem, mas as pesquisas também informam que a carne de boi teve uma redução do preço em parte do ano de 2021. E quando isso ocorreu, Luciano Nascimento? Quando a China embargou a exportação de carne bovina do Brasil para ela e para, portanto, uma cultura asiática do consumo desse ingrediente. Naquele período da pandemia, e que estávamos na pandemia, tivemos, portanto, uma redução do preço da carne de boi. Mas em seguida, no próprio mês de dezembro, os preços voltaram a subir. E há um fenômeno em ocorrência na realidade alimentícia brasileira, que é o fenômeno das marmitex. As pessoas em São Paulo, Rio, Belo Horizonte estão substituindo a ida no intervalo do trabalho, aquelas pessoas que trabalham em escritórios, trabalham em repartições ou em outro ambiente, estão substituindo a ida ao restaurante pela marmitex, ou seja, as pessoas estão trazendo marmitas de casa para se alimentar no trabalho. A Conab publica uma pesquisa que afirma uma queda na compra de carne no mercado interno pelo consumidor brasileiro da ordem de 31%. A pesquisa da Conab informa que, entre 2014 e 2016, o brasileiro consumia 38 quilos de carne bovina ao ano. Entre 2021 e 2022, esse consumo baixou para 26 quilos ao ano. Ou seja, nos últimos 2 anos, o brasileiro tem consumido 12 quilos de carne bovina a menos durante o ano. E a Conab informa na sua pesquisa: parte da responsabilidade é o aumento do preço e a queda da renda do trabalhador brasileiro. O aumento do preço da carne bovina e a queda nos salários dos trabalhadores brasileiros. Por exemplo, a pesquisa da Conab informa: a carne de músculo teve um aumento entre os anos de 21 e 22 da ordem de 44%, o patinho da ordem de 39%, a costela da ordem de 43%, o lagarto da ordem de 38%, o contrafilé da ordem de 37%, a alcatra da ordem de 35% e a picanha um aumento da ordem de 32% entre os anos de 2021 e 2022. Mas, por outro lado, alguém está ganhando e ganhando muito com isso. Se chama o agronegócio. Porque se não está havendo um consumo de carne bovina no mercado interno, as exportações de carne bovina pelo agronegócio brasileiro têm batido recorde. Entre 2021 e 2022, exportações na ordem de 890 milhões de dólares. Entre janeiro e março de 2022, o agronegócio exportou 159,1 mil toneladas de carne bovina para o mercado internacional, 55,8% a mais do que no ano de 2021. Portanto, você trabalhador, você da classe média, não está comendo carne bovina, mas sim frango, omelete, porco. Mas outras pessoas na ordem internacional estão consumindo a carne bovina brasileira que o agronegócio exporta. Obrigada, professor Luciano, e até a próxima semana. E vamos fazer nossa primeira pausa nesta manhã de sábado. Depois do intervalo, o nosso assunto é a retomada presencial das aulas na UEPB. O pró-reitor de graduação, Eli Brandão, fez um balanço dessa volta. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta, e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã tem muita informação por aqui. A UEPB, através do projeto de extensão Núcleo de Ensino de Língua Espanhola e Literaturas Hispânicas, está oferecendo até a próxima terça-feira, dia 24, um minicurso presencial Dialogando com os Dicionários en la Enseñanza de L, Experiências e Interacciones en el Aula. As atividades do minicurso tiveram início no último dia 17, com aulas no turno da noite, e conta com a participação de professores renomados na área, como o convidado José Alberto Miranda Poza, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor doutor é quem está ministrando o minicurso, que é voltado para a comunidade da UEPB. Que bacana, não é mesmo? E só reforçando que é um evento presencial, marcando essa retomada de todas as atividades nos 8 campos da Universidade Estadual da Paraíba. E esse processo de volta presencial na UEPB foi gradativo. Na graduação, os componentes práticos dos cursos da área de saúde retomaram primeiro. E desde o dia 25 de abril, quando iniciou o período 2022.1 na instituição, é que todas as disciplinas voltaram a ser de forma presencial. Nessa data, todo o pessoal técnico-administrativo também já havia voltado às atividades presencialmente. E o pró-reitor de graduação, professor Eli Brandão, fez um balanço dos primeiros dias da volta presencial em todos os campos da UEPB. Vamos ouvir. A gente recomendou que nesse semestre todo o processo de recepção aos estudantes fosse feito não só contabilizando esse estudante que está entrando agora pelo SISU 2022.1, mas desde 2020, porque 2020.1, a pandemia começou no dia 15, tinha aluno que ainda não tinha vindo à universidade, né? Então, a gente tem. E o 20.2, 21, 1 e 2, com certeza ninguém conhecia a universidade. Então, é um grupo de pelo menos de 2 anos ou 2 anos e meio de estudantes que estavam fazendo o curso inteiramente remoto. E alguns conheciam a universidade porque já vieram em componentes práticos, os da saúde, alguns, né, conseguiram conhecer, mas a grande maioria não conhecia. E a gente percebe que nessa chegada há uma alegria em todo mundo, né? A gente sente essa satisfação desse convívio que não tem troca, né? Não tem nada que troque esse convívio universitário, que é o convívio face a face, convívio pessoal, que além dos conhecimentos que a gente tem nas salas de aula, esse convívio é que faz o ambiente universitário e ele é responsável também pelo crescimento pessoal, essa integração. Então, a gente tem visto muita satisfação dos estudantes, o fato de ter voltado presencialmente. Para esse retorno, foram preparadas muitas reuniões ocorreram, e foi preparado um guia de retorno seguro, né, que está em sintonia com os decretos do governo do estado, né, e que, por exemplo, no atual momento, ele a máscara está colocada como uma alternativa opcional, mas também a UEPB tem recomendado o uso de máscara, e principalmente em pessoas que têm alguma comorbidade ou que está com algum sintoma, ou não venha para a universidade, ou se tem um leve resfriado, use a máscara, porque é proteção individual e coletiva. E de acordo com ele, o número de alunos matriculados para o período 2022.1 superou o índice do último período letivo presencial na instituição. A gente tem números de agora, porque a gente ainda tem 2 chamadas do SISU, né, pela frente, então é possível que a gente ainda receba aí uns 200 estudantes que entrem por essas chamadas posteriores, mas com números de agora, os números são mais ou menos compatíveis com o que a gente tinha antes da pandemia, né? A gente tem um número que foi aumentando, 2021.1 as matrículas foram menores, 2021.2 ela já subiu perto dos números atuais, né?
E agora a gente tem duas situações, na verdade. De um lado, nós temos alunos que não voltaram porque eles entraram no remoto e estavam em São Paulo, no Rio, estavam em qualquer estado do Brasil e como voltou presencial, eles não querem voltar porque é presencial. E de outro lado, a gente tem alunos que trancaram porque era remoto e que agora voltaram, né? Então tem essa situação, essa complexidade que cria uma problemática. Agora, quando a gente coloca os números, a gente tem cerca de 300 estudantes a mais do que o semestre passado. Então, nessa contabilidade de quem não veio e de quem veio mais, a gente tem um número maior de pessoas que chegaram nesse semestre. E acredito que todo mundo estava com saudade mesmo desse contato com a universidade. E só reforçando que o uso de máscara não é mais obrigatório, porém a universidade tem recomendado para evitar novos casos da doença. E a instituição também pede para quem apresentar qualquer sintoma gripal não compareça às dependências da UEPB. É preciso se reservar e observar para não correr o risco de contaminar outras pessoas. Agora a gente se liga nas dicas de português deste sábado. Roda a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. Ainda falando sobre a crase, a dúvida sobre a utilização do sinal de crase referindo-se às horas e, por extensão, a números. Vamos novamente tomar algumas frases para explicar mais este segredinho da língua portuguesa. O programa CBN Universidade vai das 9 às 10 horas da manhã. Levamos nossos amigos às 5 lanchonetes sugeridas pelo guia turístico. Então, continua valendo aquela dica de colocar a palavra no plural e constatar se aparece a combinação ao ou não. Se aparecer, recebe crase. Se não aparecer, não tem crase. Mas como fazer no caso de números, que não tem masculino? Mas acontece que o número está se referindo sempre a um substantivo, e é esse substantivo aquele que iremos substituir em nossa dica. Veja no caso das horas. O programa CBN Universidade vai das 9 às 10 horas da manhã. Se trocarmos horas por minutos, por exemplo, teremos o programa CBN Universidade vai dos 9 aos 10 minutos. Apareceu aos. Logo, das 9 às 10 horas tem crase sim. E quando não tem crase? Veja esta frase. Valeram a pena as 5 horas que passei aqui. Trocando horas por minutos, teremos valeram a pena os 5 minutos. Então, na frase valeram a pena as 5 horas que passei aqui, não tem crase, porque não apareceu aos. A segunda frase que eu coloquei lá em cima foi: levamos nossos amigos às 5 lanchonetes sugeridas pelo guia turístico. Se trocarmos lanchonetes por restaurantes, que é uma palavra masculina, teremos levamos nossos amigos aos 5 restaurantes. Então, levamos nossos amigos às 5 lanchonetes, tem crase. Mas, se for constatamos que as 5 lanchonetes estavam fechadas, aí não tem crase, repare. Constatamos que os 5 restaurantes estavam fechados. Está vendo como é fácil? Como é prático? Outra pergunta que me chega é sobre se a expressão demais é junto ou separado. Depende. Existem as duas formas, naturalmente significando coisas diferentes. Existe o advérbio de intensidade, demais, que se escreve junto, e o seu uso é o mais comum. Quando você diz, por exemplo, todos acham que eu falo demais, nós estamos utilizando o advérbio e, portanto, deve ser escrito junto. Mas existe também um uso, que é menos comum,
em que a expressão demais é escrita separadamente. É a locução de mais, significando a mais. O contrário de menos. Por exemplo, não coloque sal de mais nem de menos na comida. Ou então, não vejo nada de mais importante para se fazer aqui. E para fechar o quadro de hoje, a diferença entre a princípio e em princípio. Em princípio quer dizer em tese, como na frase em princípio todos os seres vivos alimentam-se todos os dias. Quer dizer, em tese todos se alimentam. A princípio quer dizer no começo, no início. A princípio, acreditei que aquele rapaz falava a verdade, mas agora não acredito mais. Bom, eu fico por aqui e, em princípio, eu volto no próximo sábado com o Português Sem Segredos, aqui no CBN Universidade. Obrigada, professor Edson, e até a próxima. Vamos de intervalo rapidinho. Na volta, o nosso assunto é a parceria entre a FAPESC, a UEPB e o Parque Tecnológico, que está injetando 5 milhões de reais na pesquisa da universidade. Voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado. Para você que está sintonizando aqui na 103.5, o nosso muito bom dia. Seja bem-vindo ao CBN Universidade. E já chegamos com 2 informações rapidinhas para os servidores da Universidade Estadual da Paraíba. O primeiro deles é sobre o processo de avaliação de desempenho dos técnicos administrativos. A listagem com os nomes de todos os servidores que estão para ser avaliados agora no mês de maio está disponível no site da instituição, o uepb.edu.br. E o prazo para que os avaliadores possam enviar é até o próximo dia 31. Então, você, avaliador, tem 10 dias para finalizar o processo no site. Em caso de dúvida, o setor responsável disponibiliza o contato através do número 3315-3488. E uma outra informação que também vem da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é que foi feita uma atualização no informe de rendimentos dos servidores da instituição que em 2021 receberam parcelas do retroativo da progressão. A orientação do setor de folha de pagamento da Progep é que quem já tenha feito a declaração de imposto de renda antes desse ajuste, faça um novo envio dos dados para a Receita Federal. Os novos informes de rendimentos e informes complementar dos rendimentos recebidos acumuladamente estão disponíveis no portal da UEPB. E só reforçando que o prazo para envio da declaração de imposto de renda pelos contribuintes é até o dia 31 de maio. E a gente fala agora sobre investimento na pesquisa científica, na contramão do que a gente tem visto no Brasil por parte do governo federal. Aqui na Paraíba, o governo estadual, através da Fundação de Apoio à Pesquisa, destinou recentemente o aporte de 5 milhões de reais para a criação e estruturação de centros estaduais de infraestrutura científica e tecnológica de caráter multiusuário na UEPB. No total, 10 projetos foram contemplados no segundo edital e os termos de acordo de parceria e de outorga para os projetos foram assinados, dando o pontapé para o início das atividades. O presidente da FAPESC, Roberto Germano, participou da solenidade e falou um pouco sobre a iniciativa de investimento da pesquisa científica. Vamos ouvir. O governo do estado da Paraíba, através da Fundação de Apoio à Pesquisa, vem repetindo, na verdade, esta iniciativa de um edital voltado para estruturação de grupos maduros na área de pesquisa, e esse edital é a segunda versão, na verdade, do edital de núcleos multiusuários, para tentar fortalecer os núcleos de formação, de pesquisa e de inovação na nossa instituição, o UEPB, com o apoio do Parque Tecnológico. Portanto, é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui mais uma vez na UEPB, reforçando esta iniciativa e fazendo a concessão dos termos de outorga para este novo programa. A gente poderia chamar, inclusive, de núcleos
Multiusuários 2, porque é a segunda vez que o governo do estado está tomando esta iniciativa no sentido de fortalecer a inovação tecnológica na nossa instituição UEPB. Um investimento da ordem de 5 milhões que, somados à versão anterior, é um investimento de 10 milhões de reais que nós já temos nesses núcleos, e a satisfação maior que a Paraíba tem são os resultados que estão sendo gerados por esses núcleos, por exemplo, do NUTES, que é um orgulho de toda a Paraíba, das iniciativas, dos resultados que nós temos de pesquisas aqui na UEPB, bem como também núcleo voltado para a questão de qualidade de água, enfim, das mais diversas áreas da UEPB, fortalecendo esses grupos de pesquisa que, sem dúvida nenhuma, resulta numa melhor formação para os nossos alunos, para os alunos da UEPB. A reitora da UEPB, Célia Regina Diniz, falou da importância desse momento para a instituição. Esse momento é um momento de celebração, né, da Universidade Estadual da Paraíba, Parque Tecnológico e FAPESC, né, pelo aporte financeiro que o governo do estado tem dado aos projetos de pesquisa da nossa universidade. Então, para a gente é um motivo de alegria, um motivo de celebração, porque todos esses projetos eles vêm fortalecer, né, aos trabalhos executados na nossa instituição, como também a pós-graduação na nossa Universidade Estadual da Paraíba. E o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, professor Francisco Jaime, conversou com a nossa produção sobre como esse investimento deve fortalecer a pesquisa científica na UEPB. Escuta aí o que ele disse. Isso vai dar um grande impulso em vários grupos de pesquisa da universidade que, como ficaram muito tempo sem conseguir receber recursos dos órgãos federais que pararam de investir, o governo do estado entendeu que era a oportunidade de criar centros multiusuários para movimentar toda a economia, não só movimentar as pesquisas da universidade, como movimentar os eixos econômicos do estado. Então, de fato, a gente vai poder agora adquirir vários equipamentos que vão dar origem a esses centros multiusuários, que vão impulsionar a iniciação científica, os projetos de mestrado e doutorado, e vão permitir que esses equipamentos adquiridos possam ser utilizados por setores de desenvolvimento do estado. Ou seja, ele vai poder prestar serviço agora para várias empresas de alimentos, de produtos farmacêuticos, para água, para cachaça. Então, a gente vai, de fato, poder trabalhar com projetos alinhados ao governo do estado. Então, a gente vai ter uma central analítica multiusuária de análises químicas e biológicas, que vão permitir fazer análises farmacêuticas, de alimentos, de tintas, de cosméticos, de uma maneira geral. Isso atende a todos esses laboratórios de análises clínicas, a pequenas farmácias, farmácias de manipulação que quiserem lançar a linha de produtos. A gente tem um outro centro multiusuário que vai trabalhar com a parte de qualificação das cachaças paraibanas. Então, todas aquelas cachaças são produzidas aqui na região de Areia, no Brejo das Coisas, vão poder ter agora, digamos, um selo de qualidade que vai poder ser feito aqui por nós. Existe um outro centro de empreendedorismo, que são ações junto com a SEBRAE para estimular a criação de novas empresas, de empresas júniores dentro da universidade, que vão impulsionar também o mercado. A gente tem um outro de biologia celular e molecular, que é vinculado ao pessoal da área de odontologia, que é toda essa parte de análises clínicas e oferta de serviços para a população. Temos um outro ainda na área de desenvolvimento regional, que é na questão de Big Data, que são exatamente essa compilação de dados e questão de desenvolvimento regional, que é coordenado pelo professor Ricardo Olinda. A gente tem um outro em João Pessoa, que é coordenado pela vice-diretora, professora Lucila, que é de mercado exterior e exportações da Paraíba, que é exatamente para estimular, aproveitar o porto de lá e fazer com que nosso PIB possa a gente exportar mais do que a gente está exportando hoje em dia. E existem alguns outros que foram editais complementares para os editais que foram aprovados no ano de 2018, que são exatamente os aprovados pelo NUTES e pela parte de água e sólidos, que é coordenado pelo professor Etan e pela professora Flávia. Então, basicamente, são esses os grandes projetos que vão poder começar, a partir da assinatura aqui, começar a ser implementados aqui na nossa universidade. Além da FAPESC, que é a instituição financiadora, essa iniciativa ainda tem a participação da Fundação Parque Tecnológico, que entra como executora financeira dos projetos da instituição contemplada, que no caso é a UEPB. A professora da UEPB, Nádia Oliveira, que também é diretora do Parque Tecnológico, explicou como é a participação deles nessa parceria. Assim como a gente fez
com o primeiro edital de multiusuários, a Fundação Parque Tecnológico ela é uma fundação de apoio e interveniência. Então, a gente vai fazer a gestão administrativa financeira dos projetos. O que é que vinha a ser isso? A aquisição dos equipamentos que foram aprovados por cada grupo de pesquisa dos multiusuários. A gente faz toda a orientação de aquisição e também aquisição. Quando chegam os equipamentos, a gente entrega nos laboratórios que foram aprovados. Nesse edital, ele é capital, ele não tem custeio e tem contratação, eu acredito, de recursos humanos. Quando tem também esse tipo de contratação, de prestação de serviços, a Fundação faz toda essa contratação e gestão administrativa financeira e também monitora os relatórios parciais e finais de cada projeto para ver se está coerente com o plano de trabalho que foi proposto quando da submissão dos projetos à FAPESC. Desse start, com essa assinatura hoje, a gente já tem o termo, né, de cooperação entre as duas instituições, Fundação de Amparo à Pesquisa FAPESC, Fundação Parque Tecnológico, para a execução dos projetos. Então, uma vez assinados hoje os termos de outorga por cada coordenador, pesquisador do projeto, a gente já está apto, até porque o recurso já está disponível pelo governo do Estado. E dentre os 10 projetos aprovados nesse novo edital para a criação e estruturação de centros estaduais de infraestrutura científica e tecnológica de caráter multiusuário na UEPB, tem iniciativas em várias áreas do conhecimento. E trouxemos 2 delas para você, ouvinte do CBN Universidade, ter uma ideia do que a UEPB tem desenvolvido de produção científica para o crescimento do nosso estado. A primeira delas é o Centro de Pesquisa em Análise Preditiva, Analytics e Data Science da Universidade Estadual da Paraíba, que atua com dados estatísticos para atividades do dia a dia do paraibano e muita gente nem sabe. Quem explica para a gente é o professor Ricardo Olinda, coordenador do projeto. O nosso projeto, na verdade, ele tem parceria com órgãos, né, externos da Universidade Estadual da Paraíba, órgãos do governo do Estado, né, como a Secretaria de Estado da Saúde, Polícia Militar e também o PROCON daqui do município de Campina Grande. E tem por objetivo analisar nas mais variadas áreas e linhas de conhecimento, utilizando métodos quantitativos e linguagem de programação avançada, utilizando, obviamente, os métodos estatísticos. Posso dar um exemplo, já que nós estamos em atividade, como, por exemplo, programa que nós temos de extensão junto ao PROCON daqui municipal, que nós temos 5 subprojetos, como por exemplo levantamento de cesta básica, levantamento dos preços de combustível, levantamento de alguns itens de farmácia, no entanto que leve à população esse preço que obviamente está lançado mês a mês e que a comunidade possa, né, ter essa oportunidade de observar o quão importante é a universidade pública de qualidade, como nós temos na nossa querida UEPB, inserção, obviamente, com a sociedade aqui tanto de Campina Grande como cidades circunvizinhas. O outro, que é mais amplo, que é a tomada de decisão, principalmente do ponto de vista de análise na área de saúde, com modelos preditivos, por exemplo, como é que está o comportamento dos índices de mortalidade por Covid, taxa de infecção de Covid e outros, né? Por exemplo, dengue recentemente, isso distribuído espacialmente nos 223 municípios aqui do nosso estado. E uma outra iniciativa que trouxemos para você, ouvinte do CBN Universidade, é sobre o trabalho de monitoramento de pessoas da terceira idade através do Centro de Capacitação em Tecnologias Assistivas para o Idoso. Isso mesmo, a UEPB tem parceria com serviços que atendem a população mais velha aqui na cidade e garante dados importantes para o acompanhamento e garantia da saúde dos usuários. O professor e coordenador do centro, Paulo Barbosa, é quem explica para a gente. Vamos ouvir. O Centro de Capacitação em Tecnologia Assistiva para o Idoso, ele une diversos laboratórios que já estão em funcionamento lá no NUTES, o Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde, da UEPB. Então ele combina experiências, expertises na área de desenvolvimento de software, na área de manufatura aditiva, impressão 3D e na área de processamento de imagens. Nós temos já no NUTES uma plataforma de telemonitoramento de idosos, que ela é utilizada em diversos estados do Brasil. Por exemplo, aqui em Campina Grande ela é utilizada no Condomínio de Cidade Madura, em parceria com o governo do estado, também no Centro de Convivência do Idoso, em parceria com a prefeitura. É uma plataforma que, através de relógios inteligentes, ela traz diversas predições sobre a qualidade de vida e a saúde do idoso.
No projeto multiusuário, esse telemonitoramento ele será disponibilizado para a comunidade, mais outras competências do NUTS, como, por exemplo, a confecção de órteses e próteses com impressão 3D. Então, qualquer pesquisador na cidade, seja na própria UEPB, seja em outras instituições, que eles tenham interesse em trabalhar com o público idoso, eles vão ter acesso a relógios inteligentes, celulares, material para produzir órtese e prótese, né? Então, por exemplo, um professor do departamento de psicologia que trabalha com idosos, ele quer fazer um telemonitoramento, quer acompanhar a saúde desse pessoal. Ele visita o centro de capacitação, ele vai ser capacitado nessa tecnologia e ele vai acessar os equipamentos adquiridos. Isso serve para psicologia, para fisioterapia, serve para educação física, serve para medicina, serve para a parte social também, diversos cursos de humanas, pesquisadores da área humana que queiram fazer trabalho social. A plataforma permite um telemonitoramento à distância da saúde desse idoso, enriquecendo qualquer pesquisa nesse âmbito da geriatria. Que legal, não é mesmo? E esses são apenas 2 projetos que trouxemos para você, ouvinte da CBN Campina Grande. Nesse segundo edital da FAPESC, são 10 iniciativas de pesquisa científica para o fortalecimento do nosso estado. E a relação completa com todos os projetos você confere no site da UEPB ou no da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, através do fapesc.rpp.pb. E é hora de mais uma pausa no nosso programa. Fica ligadinho aqui com a gente que no último bloco do CBN Universidade vamos falar sobre a programação de encerramento da Semana dos Museus no MAP da UEPB. E ainda os detalhes de uma exposição fotográfica que retrata os índios potiguaras da Baía da Traição. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já com informação sobre a 24ª edição da Semana de Geografia que está programada para o período de 23 a 28 de maio. O evento vai ser de forma híbrida, com programação presencial e também transmitida através do canal Rede UEPB no YouTube. Na programação estão previstas palestras, oficinas, mesas redondas, minicursos e ainda apresentações de grupos de trabalho. E quem tem mais detalhes sobre o evento é a chefe do Departamento de Geografia da UEPB, a professora Jossandra Araújo Barreto, que também está na organização da Semana de Geografia. É um evento que o nosso departamento, com o apoio do Centro Acadêmico Manuel Corrêa de Andrade, vem promovendo já há bastante tempo. Na verdade, a Semana de Geografia ela data do ano de 1996, quando a geografia ainda fazia parte do então Departamento de História e Geografia. Neste ano, a gente faz homenagem ao centenário de nascimento do professor Manuel Corrêa de Andrade. A gente preparou uma programação bem ampla, que procura dar conta, das várias dimensões que formam o curso de Geografia, já que este é constituído a partir tem objeto de análise as relações sociedade-natureza. Então, temos um leque de palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas, que refletem essa diversidade que compõe o curso. A palestra de abertura será no dia 23, no turno da noite, agora, segunda-feira, às 19h15. Ela será proferida pelo professor Manuel Fernandes, que é o professor da USP, vem para cá para fazer uma fala de abertura, tratando sobre o papel de Manuel Corrêa de Andrade na geografia brasileira. Nesta mesma data, a gente tem a apresentação de abertura, fazendo a parte cultural do evento, a apresentação do grupo Acauã da Serra, que vai fazer uma sinfonia nordestina, uma homenagem também ao professor Manuel Corrêa. A partir da terça-feira, a gente conta com várias mesas redondas, palestras. Na terça à tarde tem minicursos, grupos de trabalho, onde os alunos poderão apresentar os trabalhos, os resumos submetidos durante a semana. Na quarta-feira teremos mesas redondas também, palestras, teremos minicursos. Assim também ocorrerá na quinta. Na sexta-feira teremos 4 oficinas no turno da manhã e teremos o fechamento da programação à noite, com a palestra de encerramento proferida pelo professor Antônio José Teixeira Guerra, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no sábado, como atividade prática e também de encerramento prático, teremos uma aula de campo
que vai ser desenvolvida no percurso do Baixo Rio Paraíba, partindo aqui o ônibus de 5h30 da manhã, saindo aqui da Central de Integração Acadêmica e se dirigindo até Lucena, só que passando por Mogeiro, Salgado de São Félix, Itabaiana, Cruz do Espírito Santo, até chegar na região de João Pessoa e depois Lucena, onde fecharemos esse trabalho de campo. Então, assim, como pode ser visto, é uma programação bem rica e estamos convidando as pessoas, né, os professores da área de geografia, convidando os alunos dessa área e demais de outras áreas que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre essa ciência tão vasta, tão rica que é a geografia. Aproveitamos o ensejo para agradecer aos professores do departamento pelo seu engajamento, né, na organização da programação, bem como aos alunos do centro acadêmico e outros que estão chegando agora no curso das turmas manhã e noite, pela disposição em atuar como monitores e trabalhar durante a realização do evento. Em tempo, né, agradecer também à gestão da Universidade Estadual por ter atendido aos pleitos, os pleitos que foram feitos visando dar materialidade a toda essa programação que a gente terminou de apresentar. Então, assim, contamos com a participação de todos e esperamos que o evento seja bastante exitoso, que ao que tudo indica vai ser um sucesso. Já temos muitas inscrições, já centenas de inscrições realizadas. Então, aguardamos vocês todos na segunda-feira, dia 23, a partir das 18h30, no Auditório 3 desta Central de Integração Acadêmica. Agora a gente traz uma reportagem da Emanuele Nogueira, que acompanhou o lançamento da exposição fotográfica Potiguaras, Cenas e Poemas, assinada por Paizinha Lemos e Normana Passos. O trabalho registrado está exposto no Museu de Arte Popular da Paraíba, que é aberto ao público, e já é uma dica de programação cultural para o final de semana. Vamos ouvir. Agenda Cultural. A exposição Potiguara, Cenas e Poemas reúne fotografias e versos que retratam o cotidiano da vida dos índios potiguaras da aldeia Galego, que fica na Baía da Traição, cidade do litoral norte paraibano. A mostra foi aberta na última terça-feira, no Museu de Arte Popular da Paraíba, em Campina Grande. O trabalho foi feito por 2 servidoras da Universidade Estadual da Paraíba, Normana Natália, que é professora e atualmente está escrevendo a tese de doutorado sobre os índios potiguaras. Os poemas são parte da minha vida, porque eu sempre escrevi poesias desde criança. Agora, particularmente essa escrita poética e etnográfica ao mesmo tempo, veio surgir com o desenvolvimento do meu doutorado em História Social pela USP, porque eu desenvolvo justamente um trabalho sobre a história atual desse povo. Então, estudando sobre eles, eu descobri, inclusive, que sou uma descendente potiguara. Eu sabia que eu tinha descendência indígena por causa dos meus traços e de todas as coisas que aprendi com a minha avó paterna, mas eu não sabia a etnia. E a pesquisa histórica me fez chegar à conclusão de que sou também potiguara. E por Paizinha Lemos, que é fotógrafa da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e fez os registros dos índios em 2 momentos. Dentre as mais de 400 fotografias, foram selecionadas 20 para essa exposição. Em 91, eu conheci a Baía da Traição pela primeira vez e fiquei encantada com a terra. Aí já começou o meu chamego com eles, porque eu sou fotógrafa de tudo. O que eu vejo, eu quero fotografar. Então, os índios, que são nossos amigos. E eu fui, no dia 19 de abril de 2019, fui lá numa festa na aldeia do São Francisco, e essa maioria dessas fotos aí são desse dia. E tem outras do Dia do Índio agora. A reitora Célia Regina Diniz esteve na abertura da exposição, prestigiando o trabalho das servidoras da UEPB. Para nós é um evento de suma importância, considerando que nós devemos conhecer a origem dos povos indígenas, do povo potiguara, na nossa região, na Paraíba, e conhecendo a origem desses povos, nós podemos
estar juntos na sua defesa e é um povo que precisa que a universidade esteja junto para que nós possamos preservar a sua memória, a sua cultura no nosso país e no planeta. Para a vice-reitora Ivonildes Fonseca, a exposição Potiguara, Cenas e Poemas reforça a luta dos índios. Uma exposição fotográfica, ela tem uma dimensão muito importante, né, no sentido realmente de que a gente possa conhecer a nossa ancestralidade, não é? Porque a ancestralidade paraibana ela é indígena, não é? E depois tem a ancestralidade africana, mas os povos potiguara, né, são povos que têm uma experiência política e histórica muito importante na Paraíba. E uma exposição fotográfica também, eu entendo que ela se torna um instrumento político, né, no sentido de que nós ajudamos, contribuímos para que fortaleçamos essa luta que os potiguara têm ao longo dos séculos por direitos. Índios potiguaras estiveram no lançamento da exposição. Além de conhecerem o espaço do Museu de Arte Popular da Paraíba, ver as fotografias e poemas expostos, ainda fizeram a apresentação da dança do toré. O pajé Antônio Fidelis esteve em Campina Grande pela primeira vez e falou em versos sobre a oportunidade. Muito obrigado, meu pai, por tudo que o senhor fez e por tudo que o senhor faz. A terra para a gente andar, a noite para dormir e o dia para trabalhar. O pescado para comer, minha casa para morar. E essa cidade de Campina Grande, tão importante e grande para me abraçar. A historiadora e especialista em povos indígenas, Jussiane Ricarte, destaca a necessidade de espaço para os povos indígenas. Nós estamos nessa luta nacional, internacional e estadual para que os povos indígenas passem a ter cada vez mais visibilidade, respeitabilidade, inclusão. O povo potiguara não pode ser visto mais como o povo do século XVI. O povo potiguara, eles lutam por direito à educação escolar indígena, à universidade indígena. Nós temos enfermeiros, nós temos advogados, antropólogos, professores indígenas, e nunca deixarão de ser indígenas, mesmo tendo que, de forma obrigada, desde o século XVI, a fazer a travessia da fronteira para as culturas não indígenas. A exposição Potiguara, Cenas e Poemas fica em cartaz no Museu dos Três Pandeiros até o dia 25 de maio. E você pode agendar sua visita ao museu de terça a domingo, através do Instagram, museu.arte.popular.paraíba. Emanuele Nogueira para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele. E desde a última segunda-feira, o Museu de Arte Popular da Paraíba, da UEPB, está com programação dentro da Semana Nacional dos Museus. A programação será finalizada neste sábado, a partir das 6 horas da noite, com a apresentação cultural do artista Antônio Dean. Ao longo da programação, o MAP recebeu poetas, violinistas, tocadores de fole, de 8 baixos e entre outros artistas. A programação de logo mais é de graça e aberta ao público e vale a pena conferir. Sim, e um spoiler é que em breve o Museu dos Três Pandeiros deve estar com nova exposição. E fica ligado aqui no CBN Universidade que nos próximos programas a gente fala sobre esse assunto. E tá chegando a nossa hora. Agradecemos a audiência de todos vocês que sempre nos acompanham aqui nas manhãs de sábado. Para quem perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. CBN Universidade teve a minha apresentação, Natasha Leone, com edição e finalização de Isis Coelho, Luciela Lima e Apolo Ricarte. Na produção e reportagem tivemos Emanuele Nogueira e direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN Campina Grande. A gente volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, e desde já você é o nosso convidado. Até sábado. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.